Quando você está fora do Brasil ou está viajando para fora do Brasil, você não é apenas o que você é. Você é também do país de onde você veio. Infelizmente, carregamos conosco parte do estereótipo que é relacionado ao país onde nós crescemos e onde nós nos formamos cultura e intelectualmente. Isso pode ser um problema, pode ser bom também, a gente vai falar dos lados positivos, mas isso também pode ser muito ruim. No vídeo de hoje, além de falarmos sobre essa questão do estereótipo, nós vamos falar da diferença de percepção que o brasileiro tinha sobre ele alguns anos atrás e agora. Espero que vocês gostem desse material. Você que está chegando agora, você deixa seu like, você se inscreve aqui no canal e você marca o sininho de notificação. Você pode também patrocinar esse vídeo, patrocinar o nosso conteúdo. Criar conteúdo não é fácil. Portanto, considere a possibilidade de nos ajudar. Você pode fazer um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com, ou você pode, mais ainda, melhor ainda, se tornar membro aqui do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo de Telegram, não, de WhatsApp. E nesse grupo, as pessoas que lá estão trocam informações sobre vistos, viagens, oportunidades de trabalho, salários, possibilidades de imigração, cursos internacionais. O grupo é a razão mais forte para a existência desse canal. É um lugar onde nós podemos, eu com vocês e entre vocês, trocar informações sobre o mundo de estar fora do Brasil e de viajar para fora do Brasil. Então, considere essa possibilidade, custa muito pouco e te dá muito benefício. Além de participar desse grupo, você também pode mandar perguntas aqui para a gente, ter acesso a material exclusivo aqui do canal e a cada 20 membros a gente vai sortear uma camiseta aqui do canal até que nós tenhamos 100 membros. Aí depois a gente vai refazer esse pacote de prêmios, tá bom? Eu vou soltar nossa vinheta de abertura, é o tempo ideal para você deixar o like e se inscrever no canal e a gente volta na sequência. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou professor. Na verdade, eu sou arquiteto, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário e desde 2009 eu larguei minha carreira e voltei para a universidade para ser professor. Então, a maneira como eu transmito as minhas ideias e como desenvolvo as minhas opiniões são baseadas em estudo. Eu gosto de estudar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudo. Primeira coisa que a gente vai falar é tentar responder ou tentar comentar o título desse vídeo. Como o brasileiro é percebido fora do Brasil. Bom, primeiro é o seguinte, esse artigo que foi lançado na revista científica Place Branding and Public Diplomacy, que fala sobre o soft power, né, que é as forças que organizam o mundo comercialmente e economicamente sem que haja força física, mas por pressão, soft power, por pressão através de acordos econômicos, uso da mídia e etc. Esse artigo, escrito pelo César Jiménez Martínez, disse o seguinte, o título é Soft Power e o Poder Midiático, Correspondentes Estrangeiros Ocidentais e a Construção da Imagem do Brasil no Exterior. Esse é um artigo muito recente, de 2023. A pesquisa desafia a visão tradicional de que o branding nacional é uma estratégia unilateral dos governos e mostra como o jornalismo exerce poder na forma como os países são percebidos no exterior. Além disso, reforça que a imagem do Brasil é influenciada não apenas por ações estatais, mas também por dinâmicas midiáticas globais e interesses da audiência. Como é que as pessoas percebem o Brasil? As pessoas percebem o Brasil não através dos esforços da Embratur. Elas percebem o Brasil através dos correspondentes internacionais de agências de notícias internacionais que atuam no Brasil. Isso me lembrou aquele episódio, vocês vão ver aí, vou deixar aqui no final desse vídeo, vou deixar aqui na descrição também, o vídeo sobre o Egito, onde as pessoas, lá o repórter me entrevistava e queria saber, não, mas você não passou nenhum aperto? Ele queria que eu falasse que a gente tinha passado um aperto para transmitir a imagem de perigo, de violência durante a Revolução Egípcia. Outro artigo, artigo escrito pelo Luiz Schenoni, diz o seguinte: Using Brazil to create a framework to analyze the foreigners' policy over expansion of emerging powers. Usando o Brasil, esse é o subtítulo, usando o Brasil
para criar uma ferramenta de análise para políticas expansionistas em países emergentes. O mito da multipluralidade e a expansão e a overexpansion, a overexpansão, né, aumento de expansão em rising powers, em forças emergentes. Nesse artigo, o Luiz escreve, esse artigo de 2019, recente também, mas não tão recente, fala sobre a percepção, a imagem do Brasil muito, muito destruída recentemente por conta dos escândalos de corrupção. Nós vamos chegar na questão do estereótipo, tá? Me aguardem aí. Os escândalos de corrupção no Brasil abalaram, são trechos diretamente aqui do artigo, tá? Os escândalos de corrupção no Brasil abalaram sua credibilidade internacional, reforçando a percepção de um país instável e pouco confiável, associando o Brasil a práticas ilícitas sistêmicas. O impacto foi a perda de investimento e o enfraquecimento da diplomacia, reduzindo a sua influência global. A crise política resultante agravou a instabilidade e manchou a imagem do país como potência emergente, que era aquela que se tinha do Brasil em 2009, 2010, 2011. Ou seja, duas publicações recentes falando da grande perda disso, né? E aí, finalmente, uma matéria mais completa, e aí falando da questão da percepção, como as pessoas fora do Brasil percebem o Brasil, desse autor, o Daniel Buarque. Eu gostei tanto desse material que eu acabei lendo um outro material dele, do próprio Daniel Buarque. Daniel Buarque, o nome do título é O Brasil não é um país sério, ou não é percebido como um país sério, percebido entre aspas. A exposição de brechas entre a visão externa e as ambições do Brasil. Bom, nesse artigo, o autor, o Daniel, ele sugere, tá, que as percepções internacionais sobre o Brasil, tá, foram feitas através de um estudo e análise de 10 pesquisas globais de imagem nacional, revelando que o Brasil é frequentemente associado a atributos leves, como festas, carnaval, praias e hedonismo. Essas associações reforçam a visão do país como decorativo e não como uma nação séria ou influente, em termos políticos e econômicos. Continuando. Impacto dos estereótipos na credibilidade internacional. País festivo e exótico prejudicando qualquer outra intenção de venda de imagem. Também segundo o material do Daniel. E, finalmente, estereótipo do país perigoso. Além da associação com festa e carnaval, a violência urbana e o crime organizado são temas recorrentes na cobertura midiática estrangeira sobre o Brasil. Você vê que há uma recorrência sobre a importância da imprensa internacional cobrindo o Brasil. Impacto na credibilidade global, a violência afeta a percepção do país como um local instável, prejudicando sua capacidade de atrair investimentos, exercer maior influência em política externa. Contradição com uma imagem de potência emergente, enquanto o Brasil busca ser reconhecido como um ator global relevante, questões de segurança internas minam essa narrativa e reforçam a ideia de que o país enfrenta dificuldades estruturais. Bom, aí nós estamos vendo o Daniel corroborando as ideias anteriores da importância da questão da imprensa internacional e falando do que está sendo entregue do Brasil fora. Eu vou continuar falando sobre isso, mas eu quero deixar claro que o que eu vou fazer na sequência é associar essa imagem que é vendida do Brasil a você, quando você estiver viajando, quando você estiver fora do Brasil. Enquanto isso, você deixa o like, você se inscreve no canal, é importante. Mais de 75% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então se inscreva aqui no canal, marque o sininho de notificação, a gente está fazendo um esforço para termos conteúdos diários aqui no De Fora para Dentro. E como eu falei, eu acabei lendo mais um artigo do Daniel, esse artigo um pouco mais antigo, de 2015, e esse artigo é interessante, porque fala da percepção do Brasil, como o Brasil era percebido em 2 eventos marcantes. E aí eu achei legal porque eu, como sou fanático por futebol, como vocês podem ver ali, tem uma camiseta ali atrás de mim, tem uma camiseta do Kaizer Chiefs, né, um time de futebol da África do Sul. Eu vou contar inclusive a história dessa camiseta aqui nos próximos vídeos. E ele usa as Copas do Mundo de 50 e de 2014 para fazer um comparativo entre como o Brasil era percebido nessas 2 Copas do Mundo. É um resumo do artigo, né? Um resumo não os pontos que eu achei importante para essa conversa, para essa nossa conversa aqui.
E esse aqui foi publicado no Jornal Internacional de Comunicação, que é um jornal muito relevante. Em 1950, a cobertura internacional do Brasil durante a Copa do Mundo focava na economia, como exportações de café e cultura, com um tom predominantemente positivo. Em 2014, a visibilidade do país aumentou significativamente, mas a mídia destacou mais questões políticas, protestos sociais e corrupção, com um tom mais negativo e um aumento no uso de estereótipos, como o Brasil sendo o país do futebol, das festas, sem conseguir mudar a imagem de nação decorativa, mas não útil. Bom, também é muito interessante. E agora a gente vai para um outro estudo. Esse estudo da Cláudia Barcelos Rezende, que é um estudo que aí sim fala sobre os estereótipos. Estereótipos e identidade nacional, experimentando o brasileiro emocional, da Cláudia Barcelos Rezende. Esse é um artigo um pouco mais antigo, é de 2008. E esse estudo traz reflexões sobre a forma como o Brasil e os brasileiros são percebidos globalmente. O estereótipo do brasileiro emocional faz parte de um imaginário que, em muitos casos, ainda carrega o traço da visão colonialista, que associa o país tropicais à sensualidade, ao prazer e à falta de racionalidade. E aqui eu marquei em vermelho, e eu vou ler para vocês, um dos pontos que eu acho mais importante de todos esses artigos que eu li. O estudo argumenta que os estereótipos não são apenas impostos por outros, mas podem ser ativamente assumidos ou redefinidos pelos próprios indivíduos. Ou seja, os brasileiros. Aí, nesse mesmo artigo, ela fala outros pontos importantes. Ela comenta que muitos brasileiros começam a ter comportamentos brasileiros no exterior que não tinham dentro do Brasil, como uma maneira de matar a saudade, mas que esse comportamento reforça a questão do estereótipo brasileiro. E olha só onde nós estamos hoje. Comparado aonde nós estávamos, por exemplo, na década de 60 e 70. Depois da Copa de 50, o Brasil trazia consigo uma imagem muito positiva. Tinha uma projeção cultural fantástica com a bossa nova, também a parte esportiva, um grande crescimento econômico. E as questões da violência não eram tão divulgados, apesar de existirem e serem mais altos, segundo outros artigos que eu li, do que os países desenvolvidos, mas não era um ponto que era vendido internacionalmente. E talvez porque fosse mais tolerável, não sei exatamente, preciso estudar um pouco mais. E quando nós nos comparamos com hoje, quando você viajava na década de 60 e 70, e aí que vem a história dessa live, essa live foi criada porque eu estava passando aqui pela internet, né? E eu encontrei a capa de um livro que eu li em 1991, chamado O Viajeiro Brasileiro. E esse livro, cara, foi muito importante para minha formação como viajante. Quando eu li esse livro, a situação financeira da minha casa, da minha família, estava deteriorando muito rapidamente. A gente via, né, o processo de deterioração, plano Collor, etc. E nunca se recuperou depois daquilo. Eu perdia qualquer esperança de fazer viagens internacionais, eu não tinha e queria fazer. Eu acreditava que o futebol pudesse me dar essa oportunidade através de uma bolsa de ensino, se eu não conseguisse me profissionalizar. Mas as possibilidades reais de eu conseguir viajar para fora do Brasil eram minúsculas. E esse livro fala a história de um comerciante, um cara que trabalhava no comércio, em 1969, que decide fazer uma viagem para os Estados Unidos. E junta dinheiro, vende tudo que tem e vai passear nos Estados Unidos. E ele vai até São Francisco. E de São Francisco, ele nota que o país era mais barato do que ele imaginava e que ele poderia ficar mais tempo nos Estados Unidos. O pai dele tinha uma pequena loja de discos, de álbuns, de LPs, né? Pequena mesmo, no Rio de Janeiro. E enquanto ele está em São Francisco, ele conversa com o pai por telefone um dia, e o plano dele era ficar em São Francisco por 3 meses, e o pai se oferece para mandar para ele os novos discos de alguns lançamentos da Bossa Nova, etc. E ele faz lá agita, não me lembro exatamente como acontece,
e ele recebe esses discos, ele recebe 12 discos, 12 lançamentos da Bossa Nova e tal. E com aqueles discos, ele consegue não só promover a música brasileira, mas como promover a ele, como se fosse um cara, um intelectual da música tal, e ele começa a apresentar os discos em eventos e começa a ser pago por isso. Olha aqui, esse aqui, essa música fala sobre isso, e ele falava muito bem inglês. Ele consegue economizar dinheiro e ele acaba viajando para a Europa, ele faz a mesma coisa na Europa. Por quê? Porque a percepção que se tinha do Brasil na época era uma percepção extremamente positiva. Esse livro acontece entre 69 e 71. Quando ele volta para o Brasil, ele é perseguido pela ditadura, ele não sabe exatamente por quê, e ele acaba se exilando e volta para o Brasil em 79. O livro, segundo o autor, tem várias peças fictícias, mas é baseado em uma história real. Mas o que importa pra gente aqui é que um viajante brasileiro, entre 60 e 70, sobre ele estava uma aura positiva. Enquanto nós, quando viajamos hoje, nós carregamos conosco uma imagem dominada por violência e criminalidade, crises políticas e instabilidade, destruição da imagem ambiental, que a gente, né, o que acontece com a Amazônia, e uma cultura absolutamente fragmentada e sem projeção global. Diferente da bossa nova e do cinema novo, a cultura brasileira tem atuação menos mundial, é mais regional, é fragmentada e tem impacto internacional nenhum. E a gente vê isso com outras coisas, né? A gente vê isso, por exemplo, a gente tem pouco impacto na gastronomia. A gastronomia brasileira se resume a churrasco, que, enfim, é isso, não tem mais nada mais consegue espaço. A gente não vê, a gente viu a Anitta recentemente chegar com uma música no top 1 do Spotify por pouquíssimos dias, e foi um lobby brasileiro, né? Fez um esforço dentro do Brasil para que isso acontecesse, não foi uma coisa orgânica e natural. Então, o que a gente aprendeu nesse estudo é que já foi melhor ser brasileiro em termos de viagem e imigração, porque você carregava consigo não só o que você é, mas a imagem que o Brasil tinha lá fora. Mas o que eu também aprendi no artigo da Cláudia, que é o seguinte: uma das primeiras, apesar de ela não ter dito literalmente isso, foi o que eu captei, o que eu aprendi do artigo dela. Quando alguém chega em um determinado país, você tem duas opções: assumir o estereótipo ou refutar o estereótipo, ou negar o estereótipo. E você deve usar isso da maneira que é mais conveniente para você em determinado momento. Em determinado momento, é melhor você assumir o estereótipo. Profissionalmente, neste momento, não é bom você assumir o estereótipo. Profissionalmente não é bom. Profissionalmente você fala, não, brasileiro, isso é um estereótipo. E as pessoas, ainda fora do Brasil, elas ainda têm a questão do estereótipo. O estereótipo é uma questão preconceituosa. Quando você estabelece um estereótipo, você está generalizando e normalmente usando uma caricatura. E quando você desafia isso, as pessoas aqui fora do Brasil, elas ficam, opa, é verdade, desculpa, não quis ofender, tal. Então, você tem essa opção. E eu sou, por exemplo, completamente contrário ao estereótipo brasileiro. Eu brigo diretamente contra o estereótipo brasileiro. Não aceito o estereótipo brasileiro para mim. Para mim. Além disso, eu tenho muito pouca relação com a música brasileira. Não gosto da música brasileira, não gosto de bossa nova, não gosto de MPB, não gosto. Não sou um cara, eu sou um cara introvertido, eu não sou um cara festeiro, enfim. Então, para mim o estereótipo não cabe, e eu também refuto essa imagem. Eu não tento usar, mesmo quando a situação sugere que usar o estereótipo poderia ser positivo para mim, eu também nego esse estereótipo. A moral desse vídeo aqui, a ideia desse vídeo é que você não assuma o estereótipo inteiramente em todas as oportunidades. É você entender o estereótipo, saber qual parte do estereótipo é verdadeiro em você e utilizar a seu favor quando for possível. E não simplesmente assumir em todas as situações, porque você vai ter uma percepção ruim, porque a imagem do Brasil já foi muito mais positiva do que é agora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se você tem algum comentário, coloca aqui embaixo.
escreve aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, considere a possibilidade de nos apoiar, você pode fazer um Pix aqui pra gente, você pode virar membro, virando membro, você tem acesso ao nosso fantástico clube do WhatsApp, mais 2 inscritos, a gente sorteia uma camiseta. Até a próxima, fui.